da aula, ou vai não, né? Está marcado lá não. Oh, Jesus, é sonho, hein? E agradecer para os irmãos que não vieram, os que estão a caminho e por vocês que chegaram. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Queria pedir um irmão, a irmã, quem não ora sempre, hein? A irmã que não ora. Pode orar. Obrigado. Poderoso Deus e amado Pai, nós nos apresentamos, ó Deus, diante de Ti. Nós colocamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, cada família aqui representada diante do Teu altar. Apresentamos a nossa vida ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essa chuva que cai sobre a terra, pela nossa família, pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, adorando, aprendendo, a cada dia mais e mais o Senhor. Que o Senhor venha cuidar de cada detalhe da nossa vida. Que o Senhor venha nos iluminar, venha abençoar o nosso caminho, a nossa caminhada. Que nós venhamos, ó Deus, colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Que nós venhamos encher do Espírito Santo de Deus e ser ousados e usados pelo Senhor. Que o Senhor venha fazer a tua grande obra em nossas vidas, em nós e através de nós. Por onde nós formos, ó Deus, que nós venhamos ser luz, e luz, ó Deus, para resplandecer a glória do Senhor, que a unção do Senhor seja derramada sobre cada vida, sobre cada pessoa que está aqui, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Nós estamos aqui, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Que nós venhamos, ó Deus, jamais olhar para trás e esmorecer, mas que nós venhamos ter os olhos fitos no Senhor Jesus. Que nós venhamos praticar, ser testemunhos, ó Deus, daquilo que o Senhor fez e fará em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Deus, amém. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. A gente conhece quando a pessoa é da oração, né? Vai uma palavra de oração, né? Normalmente a gente chama de palavra de oração, né? Deu uma palavra de oração, porque a oração ela é mais para nós do que para Deus, né? Porque Deus sabe o que nós vamos falar, né? Então ela é mais para nós introjetarmos aquilo que nós estamos falando, para que isso gere fé em nós, para que venhamos adorar o Senhor com a nossa oração, né? Então até a oração é mais para nós do que para Deus, né? Porque Ele sabe de todas as coisas que nós vamos falar. E não sei se os irmãos têm notado, nós estamos na 7ª aula do discipulado. Por quê? Né? Nós tivemos ali teontologia, cristologia, pneumatologia, nós tivemos ali ética e um montão de coisa. E agora nós estamos na 7ª aula do discipulado, porque a ênfase maior, a tônica maior do curso é o discipulado bíblico, é uma vivência prática com o Senhor e com os irmãos. Então, por isso que nós estamos, a tônica maior tem sido no discipulado. Por quê? Porque as coisas elementares das Escrituras, quando a gente fala de elementares, porque são as primeiras coisas, é um nenenzinho, ele já tem que estar mastigando aquilo ali para quando ele for adulto ele já saber. Então, a doutrina cristã, as pessoas têm falhado muito em não entender a doutrina cristã. Por que nós abordamos a teologia sistemática da parte de teontologia, que é o estudo de Deus em relação ao homem, que é o estudo sobre Deus, né? A teontologia, o ser de Deus. Porque tem pessoas que não conhecem, não sabem discorrer sobre o ser de Deus e quem nosso Deus é biblicamente. Então muitas pessoas se perdem nisso aí. Quem é Deus? Como funciona, né? Por isso nós estudamos a teontologia, a cristologia, a pneumatologia sobre a obra do Espírito Santo, né? Aí nós brincamos lá, para quem devemos orar, né? Porque tem muita gente orando para Jesus, no nome de Jesus. Não tem problema, está tudo bem. Mas é bom quando a gente faz o correto, porque o endereçamento, como ele é mais para nós, ele fica mais discernido em nós. Eu orar ao Pai, em nome do Filho, porque eu sei que mesmo não sabendo orar, o Espírito Santo, ele leva a minha oração até o trono de Deus. Então, são coisas elementares da fé cristã.
E uma das coisas é justamente o discipulado, que a gente se perde muito o discipulado para o outro e esquecemos o discipulado para nós, nós para com Deus, com o nosso discipulador mor, que é o Senhor nosso Deus, por meio do Espírito Santo. Por isso nós estamos estudando aí o que é pecado, o que é santidade, o que é santificação, o que é a doutrina do batismo, o que é a doutrina do batismo, o que são outras doutrinas bíblicas, o que fala sobre isso? Precisa ser batizado para ser salvo? Se a pessoa morrer sem ser batizada, será salva? Mas o texto diz que aquele que não for batizado tem que professar o nome do Senhor, ser batizado para ser salvo. Como que funciona essa questão, né? Podemos batizar criança, por que a presbiteriana batiza criança, né? Pedobatismo, né? O catolicismo batiza criança também, pedobatismo. Uma criança, se morrer, ela é salva. Como que funciona essas questões? São coisas elementares que nós precisamos saber. E as pessoas não sabem responder isso aí, né? Então, hoje nós vamos vendo aqui sobre, dentro ainda do tema discipulado, que é um chamado compromisso pessoal com Jesus, que está dentro da santidade. A semana passada nós começamos sobre o pecado. O que é o pecado? Será que alguém lembra do texto hebraico sobre pecado? Ratá, não é isso? Errar o alvo. Só que tem gente que erra o alvo por negligência, tem gente que erra o alvo por falta de conhecimento, mas nunca por acidente. Nunca por acidente. Porque o acidente ele implica em várias questões. Se eu sou um motorista e eu tenho um acidente, alguma negligência eu tive no trânsito. Alguma lei eu desobedeci. Então não existe eu falar assim, não, de repente o carro ele capotou. Não, não é de repente, tem uma sequência de acontecimentos antes que o carro capotasse, né? Então não existe pecado por de repente eu pequei. Não, não existe isso. Então hoje nós vamos falar sobre santidade, que está na página 19, que nós vamos meditar sobre esse texto de Levítico, que é o primeiro texto que vai falar sobre essa palavra santidade do Senhor, no sentido do seguinte: disse o Senhor Deus a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes assim, santo vocês serão, porque eu, o Senhor, vosso Deus, eu sou santo. Levítico 19, versículo 1 e 2. Aqui está no contexto ainda das leis dadas de Deus para Moisés. E depois Moisés foi estabelecer como que seria a aplicação dessas leis, como que deveria ser a vida dos sacerdotes, a vida das pessoas que estão caminhando com o Senhor, a vida de Israel como um todo. E aí foi estipular o que cada um deveria fazer. Só que para Israel como um todo, que representa os filhos de Deus, que tipifica os filhos de Deus, porque foram um povo chamado primeiramente para depois vieram a ser chamados gentios, essa palavra santidade fala à congregação dos filhos de Israel, dizendo assim, olha, sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Essa palavra santidade ela é Kodesh, que vem também de Kadosh, ou Kidoshim, ela denota separação, literalmente um corte. Você corta e faz uma separação. Isso aqui eu estou separando para a santidade e santificação. Dizendo o seguinte, eu chamei um povo para mim. Esse povo deverá ser cortado, diferente, separado dos pagãos, do povo que obedece às leis do mundo. Então essa aqui que significa aqui, olha, denota separação, palavra Kodesh, consagração, no sentido de dedicação, para que venhamos estar em santidade. Ela é uma preparação, certo? Alguém que se prepara e se dedica. Alguém que se purifica. Purificar aqui é aquela pessoa que
que está sempre em constante observação com as leis do Senhor Deus. Ou seja, então a gente percebe que santidade, ele tem muito a ver com obediência. Primeira coisa, percepção de que eu sou cortado, de que eu sou separado para o Senhor Deus como filho, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou como filhos, não é isso que está escrito? Em Cristo Jesus. Então nós somos filhos, nós somos separados, tem uma consciência. Depois dessa consciência, eu me consagro, uma consagração, obediência, observância das leis de Deus. Alguém que se prepara e se dedica. Dia a dia, ele está sempre observando a sua vida. É como num processo de busca incessante que é ser colocado à parte. Então essa é a palavra santidade que vem de Kodesh, que denota essa palavra aqui, olha. Santos sereis, porque eu, vosso Deus, sou santo. Lá, passou. Ainda na página 19, eu coloquei em amarelo aqui, porque a santidade, observem bem, gente, prestem minha atenção aqui, por favor. A santidade é o único estatuto que Deus nos deu do seu caráter. O único. O Senhor Deus nunca criou outro estatuto fora desse. Olhem todos para mim, por favor. Quando eu digo que o Senhor Deus criou um único estatuto e dividiu conosco sobre o seu caráter, é justamente por causa daquele versículo: santos sereis, porque eu, o seu Deus, sou santo. Ele nunca disse assim, olha, seja poderoso, porque eu sou poderoso. Seja forte, porque eu sou o forte. Ou qualquer outro estatuto que seja. Mas o único estatuto das Escrituras Sagradas que fala: sejam santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Para você ver tanto que a santidade ela é algo sério em nossas vidas. Ele nunca disse: sede poderosos, porque eu sou poderoso. E tantos outros exemplos nós podemos criar dos atributos de Deus. Né? Seja bom porque eu sou bom, seja amor porque eu sou amor. Ele nunca falou isso. Seja santo porque eu sou santo. A Bíblia diz que Deus é amor. E Ele comunica esse amor conosco. Mas você nunca viu Ele falar assim, olha, seja alguma coisa a não ser a santidade. Por quê? Nós vamos ver para frente. Ele diz assim: eu sou santo e vós também sereis santos. A santidade é o único processo contínuo, pois implica em renunciar os desejos carnais. Lá de Gálatas, no capítulo 5, vai falar sobre isso aí, todo o capítulo. E deixar que o Espírito de Deus tenha total primazia em nossas vidas. Não é? Passa aí, Lázaro. Irmão Lázaro, por favor. Isso. É o único estatuto ainda. No grego, a palavra santidade, nós vimos no hebraico, e agora nós vamos ver no grego, que a palavra santidade, a que Paulo se refere, lá em 2 Coríntios 7:1, é como se a pessoa vivesse num aperfeiçoamento, na santificação e no temor do Senhor. É interessante, nós vamos estar vendo futuramente, mas eu vou estar adiantando isso aqui. Que diferença há, minha irmã e meu irmão, em santidade com santificação? Pode participar. Santificação é um processo contínuo. E a santidade? É um estado ou caráter de ser santo. O único que tem o caráter e o estado de ser santo, o Senhor Deus. Portanto, Ele nos comunica a santidade para que nós venhamos viver continuamente numa santificação. Entendeu? Jesus possibilitou nós vivermos isso.
Alguém que não professa Jesus nunca vai conseguir. Mesmo sendo budista ou qualquer outra pessoa que quer alcançar aí a luz, não sei o que lá mais. Nunca vai conseguir. Porque isso só pertence aos filhos de Deus. É um pacote. É o pacote filho. Uma vez que você foi chamado como filho, você já desfruta de todas as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Uma delas é a santidade do Senhor. Vou passar, irmão Lázaro. Santidade, no grego aqui, no caso, grego, qual o grego do Novo Testamento? Koine. Koine é o grego do Novo Testamento. Santidade no Novo Testamento, ela é hagiosune. Vamos repetir, gente? Hagiosune. Hagiosune. Santidade. O que significa uma pureza moral? O que é uma moral? O que é moral? Vai, minha gente, participa. O que é moral? Não tenha medo de errar. Um padrão ético. De onde vem a nossa ética e o nosso padrão? Das Escrituras Sagradas. Você lembra do primeiro dia de aula, quando eu fui falar de cosmovisão cristã? A nossa cosmovisão cristã é justamente essa. Qual que é a nossa cosmovisão cristã? Bíblica. E a Bíblia nos fala sobre padrões éticos, nos fala padrões comportamentais, como ter uma saúde mental. E toda a sociedade ou sociabilização do ser humano, o Senhor ela estabelece nas Escrituras Sagradas. Até para você não ficar paranoico. Ele vai falar assim, no que você deve pensar? Pense nas coisas boas, nas coisas de bom grado, nas coisas que glorificam a Deus, nas coisas puras. Isso deve permear o seu coração. Isso é justamente nos ensinando como nós devemos. É saúde mental para nós isso aí. Santidade hagiosune é pureza moral, pureza no nosso comportar. Irmãs, irmãos, semana passada eu falei sobre o comportamento do crente que tem se assemelhado ao comportamento do mundo. Os irmãos não estão tendo pudor. Eu falei sobre vestimentas. Eu falei sobre o palavreado nosso. Até isso deve mudar. Se você tem vontade de falar um palavrão, alguma coisa, meu irmão, não fale. E não chame palavrão de bênção também. Abençoado. Pô, abençoado do quê? No seu coração está ali amaldiçoando a pessoa com uma palavra de bênção. O que é isso? Que coisa crente, fuleira é essa? Eu detesto essas coisas. Isso é muito fuleiro dentro do povo de Deus. A pessoa quer esganar aquele abençoado ali. Você pega uma palavra que é uma bênção para ser colocada no momento certo de bênção. E o seu coração vingativo, maldoso, está pegando uma palavra de bênção para poder falar que a pessoa que você quer matar é um abençoado. Você tem que tomar cuidado com essas coisas. O que deve permear o seu coração? Pureza moral. Pureza moral. Você está na academia, pureza moral. O que tem de irmã traindo marido aí com um professor da academia e vice-versa. O que tem de confissão de pecado nesse sentido aí, o que tem de gabinete pastoral nesse sentido aí, tudo em torno do sexo. Irmãos, pureza moral, comportamento, é isso aqui. É você ter respeito por aquilo que você se procura viver, que é estar na presença de Deus. Isso é uma pureza moral. É um estado ou caráter de ser santo, ou seja, uma coisa que foi santificada. Nós somos chamados de santos.
Somos chamados de santos. Olhe para o irmão do seu lado e fala assim: Santo fulano de tal, que é o nome da pessoa aí. Né? Santo Volney, né? Mas é isso aí, nós fomos chamados de santos. Não são santos católicos, não. Aqueles que por algum motivo mereceram, por causa de moral própria. Os santos filhos de Deus, eles não mereceram, mas receberam, segundo Cristo, que nos santifica. Se nós somos chamados de santos, as irmãs e os irmãos precisam tomar cuidado. E nós precisamos ensinar nossos filhos a tomar cuidado. A nossa célula a tomar cuidado. A nossa igreja a tomar cuidado. Não é só palavra coach, não é só oba-oba e tal. Não, não é isso não. Se você não instrui, a pessoa nunca vai saber. Nós somos pastores para ensinar, para instruir. E de alguma forma você exerce um pastoreio na sua casa ou na sua vida. Se você não tem a consagração na sua vida, você recebe de alguma forma um pastoreio. Você é responsável pelos seus filhos, pelo seu funcionário, por qualquer coisa que Deus colocou na sua vida. É isso. Santificado por um processo contínuo de santificação. Vamos ler ali Filipenses 2,12. Abra sua Bíblia em Filipenses 2,12, por favor. Irmão Lázaro, você passa para mim, por favor? Ali, eu coloquei ali, ó, vamos ler lá. Assim, pois, amados, quem escreveu Filipenses? Qual que era o nome da cidade dos filipenses? Filipos. Assim, pois, amados meus, olha só como é que ele começa aqui, né, com uma continuidade do capítulo 1 e o capítulo 2, concluindo uma linha de pensamento. Você vai ler lá depois o contexto. Assim, pois, meus amados, meus queridos irmãos, como sempre vocês obedecem, ou vocês obedecestes, não só na minha presença, ou seja, vocês não são falsos, fingidos, dando uma de santarrão na minha presença, porque eu sou o líder da igreja aqui da comunidade de vocês, eu sou o apóstolo de vocês, não só na minha presença vocês obedecem, porém, muito mais agora na minha ausência. Isso é louvável. Isso significa que é um estilo de vida que vocês adotaram como santos do Senhor. É a obediência sem que ninguém esteja olhando. Na minha ausência. O que ele fala aqui? 1, 2, 3 e? Desenvolvei. O que é desenvolver? Processo de observância, processo de introspecção, processo de contrição, arrependimento, processo de mudança de mentalidade, processo de santificação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque o negócio é muito sério. Então você desenvolva a sua salvação, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer, desenvolver. Se Ele já efetua em você o querer desenvolver, por que você não tem desenvolvido? É isso que o texto está dizendo. Se Deus efetua em mim o desenvolver a salvação, por que eu tenho negligenciado não desenvolver? Se Deus efetua em mim a santidade, por que eu não caminho em santidade?
Se Deus efetua em mim, por Cristo Jesus, eu andar segundo os padrões éticos das Escrituras, por que eu não estou andando? É isso aqui que o texto está dizendo. Desenvolver a vossa salvação, porque o Senhor que efetua em vocês o querer e o realizar. Se Ele efetua em você até o realizar, até o querer realizar, por que você não tem realizado? Segundo a sua boa vontade. É isso aqui que o texto está dizendo. Você passa para mim, irmão Lázaro? Capítulo 2, Santidade, página 20 ainda. A palavra desenvolvei no original grego, katergazomai, vamos repetir? Desenvolvei é igual no grego koine. Katergazomai. 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 Isso significa conquistar. Quando ele fala assim, ó, desenvolvei a vossa salvação em Cristo, ele está dizendo o seguinte, olha, conquiste a sua salvação. Depende de você. O Senhor já te salvou em Cristo Jesus. Entenda. Você já foi chamado em Cristo, predestinado em Cristo Jesus. Agora você precisa conquistar isso aí. Viver o padrão de salvo. Condição sine qua non para a salvação. O que é uma condição sine qua non? Não podemos viver sem. Porque o salvo, ele deseja isso. Ele deseja viver. Katergazomai significa conquistar. Conquiste a sua salvação. Produza a sua salvação. Viva a sua salvação. Modele a sua salvação em quem? Em Cristo. Modele segundo Cristo. Ele é o nosso molde. Sua definição é como uma pessoa que realiza um trabalho em si mesmo. A definição dessa palavra, katergazomai, ela denota uma pessoa que faz um trabalho em si mesmo, dia após dia, no processo de santificação. Estou bravo não, viu, gente? Eu sou enérgico assim mesmo. Aí dá vontade de chorar, aí dá vontade de um montão de coisa, eu me seguro bastante, entendeu? Eu tomo remédio para pressão, porque minha pressão é alta, entendeu? Só para você ter ideia. Eu sou muito enérgico, eu vivo intensamente muitas coisas, sabe? Então é isso, minha gente. É isso. Que realiza um trabalho em si, alguém que intensifica. Eu vou conseguir, eu luto contra esse pecado, eu vou viver em santidade, eu vou viver em transformação da minha vida. Eu brinco com a minha esposa assim, meu bem, eu tenho tanta convicção de que Deus me chamou, que se eu tivesse sido católico, eu teria sido padre com certeza. Sim, verdade, é um fato, na minha vida é um fato, tranquilamente. Mas como eu nunca fui para o catolicismo, eu nasci num lar cristão, já evangélico, graças ao Senhor Deus, então não tive que passar pelo processo que os nossos irmãos católicos têm vivido, de idolatria e tantas outras coisas, né? Mas existem outros tipos de idolatria, né? É uma coisa que nós precisamos lutar, porque nós amamos. Se você está aqui, você está por amor. Se você vive Cristo, você vive por amor. Se você encontra o seu irmão chato, e você não quer ter relacionamento com ele, mas você está na igreja, você sempre topa com ele ou com ela, isso é amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. Intensifica para realizar algo. É literalmente trabalhar até o ponto final. E esse ponto final aqui é o final da vida, da sua vida, mas ele denota também o seguinte, é trabalhar até o ponto de exaustão.
dá exaustão na sua carne, porque a sua carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne o tempo todo, o tempo todo. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Se ele fala, imagine quem somos nós, não é? Romanos capítulo 7. Ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Aí fala assim, as coisas que eu quero fazer, essa eu não faço, mas as coisas que eu não quero fazer, essa eu faço. Senhor, misericórdia de mim. Mas aí depois ele dá um suspiro lá, imagino. Vai ser, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele reconheceu ali que é tudo para o Senhor que ele faz aquilo, e ele tem prazer naquilo ali. Aí depois ele vai falar assim no capítulo 8 de Romanos, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ali é o grito de liberdade de todos nós. Ecoa na eternidade. Intensifica trabalhar até o ponto final, como na arte da lapidação de uma pedra bruta, e levar a finalidade decisiva, ou seja, o ponto final, a culminância, a conclusão final, ou seja, para uma conclusão exata e definitiva, que é a nossa redenção final, a nossa partida daqui para a glória do Senhor Deus. Passa, por favor, irmão Lázaro. Sobre esse texto, preste muita atenção de MacArthur, leia tudo o que for de MacArthur. Maravilhoso esse autor excepcional, tá? John Fullerton MacArthur Jr., né? Comenta o seguinte sobre esse texto, tá? Desenvolvei a vossa salvação no grego é o presente do imperativo, ou seja, é o hoje, o aqui e agora, mas o imperativo, ou seja, a força de execução. Você precisa executar na sua vida isso aqui. Tá bom? Esforçai-vos incessantemente para desenvolver a vossa salvação. Não é uma ordem dada a incrédulos, mas a crentes. Não é, portanto, um esforço para se ganhar a salvação. Não. Pois esta é um dom de Deus. Mas é um chamado aos crentes para se esforçarem e para serem diligentes no viver santo. Você pode ver textos complementares como 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, e a carta aos Efésios, no capítulo 4, também no versículo 1, vai falar sobre isso aí. Pode passar, meu irmão. Passa. De novo. Acabou. Entenderam, minha gente? Introjetaram isso dentro de vocês? Que o nosso viver é com decência. Entendeu? É com decência. É com pudor. Se nós não tivermos pudor e nem decência, meu irmão, já era. Deus abençoe, viu? Ah, tá. Você não tem 5 minutos? Vou falar agora. 2 minutinhos? 2 minutinhos, tá bom. Eu queria falar algo para os irmãos, antes de nós orarmos, o seguinte, que nós vamos ter um trabalho de finalização de curso, tá bom? Antes desse trabalho, nós vamos ter um outro trabalho que vai começar a partir da semana que vem e vai ser por ordem de chamada. A, B, C, e vai. Você vai pegar a apostila de discipulado em todos esses tópicos que nós abordamos. Você vai tirar 10 minutos e você vai desenvolver uma fala, uma pregação sua. 10 minutinhos. Você vai desenvolver ali uma exposição bíblica de um texto que você escolher. 10 minutos. O máximo é 10 minutos, tá? Mas pode ser 5, tranquilamente, tá bom? Porque vocês têm célula. Então agora nós vamos falar aqui na frente para vocês tirarem esse receio de estar na frente, falando alguma coisa, etc e tal. Aí nós vamos estar aprendendo todo mundo junto, tá bom? Então a partir da semana que vem, nós vamos estar já com a lista e vamos estar
falando aí quem vai ser o próximo da outra semana, quem vai dar da outra semana, vai ter um cronograma certinho aí. E no finalzinho, no finalzinho do curso, vai ter um trabalho de conclusão de curso que nós vamos escolher temas específicos para ser trabalhados. Vocês podem trabalhar ou em grupo ou individual, tá bom? Mas esse trabalho de conclusão vai ser mais para frente. Da semana que vem vai ser os nomes que vão estar expondo aqui até 10 minutinhos a palavra do Senhor Deus para nós. A semana que vem eu vou estar falando da lista, né, de quem vai começar, né? Então, na semana 3, 4, vai estar sendo fulano, ciclano. A próxima semana eu vou estar falando. Aí, na outra semana que começa. Tá bom? Deus abençoe. Você vai pegar um versículo bíblico da apostila do discipulado e você vai estar discorrendo sobre aquele assunto dentro daquele contexto, daquele capítulo que está sendo falado. Em torno do discipulado. Em torno dos subtemas que está nessa apostila do discipulado. Tá bom? Está tudo mastigadinho lá. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Alguma dúvida na mensagem de hoje? Não? Amém, então. Vamos orar. É o quê? Já ficaram com medo da semana que vem, né? Fica tranquilo, irmão. É verdade. A irmã vai orar por nós, tá bom? Amém, amém. Na semana que vem eu vou estar falando mais sobre o que é para ser feito, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.